De vez em quando eu encontro com ex-alunos meus que hoje são adultos e já têm família, filhos e tudo mais, às vezes mais filhos do que eu. E eu fico impressionado assim com o que eles falam sobre como eu era em sala de aula, como eu dava as aulas, como eu explicava, a minha maneira de ensinar e tudo mais. E eu fico ouvindo eles dizerem assim, fico pensando sozinho assim, caramba, mas eu não sou mais essa pessoa, sabe? Eu não sou essa pessoa que ele está falando que teve como professor, porque hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu vivi coisas diferentes, eu tive dramas diferentes, aprendi outras coisas, estudei mais, tive muitas experiências, tive que me adaptar a situações. Aconteceu uma série de coisas na minha vida que me permitem dizer que eu não sou mais aquele Eric de 20 anos atrás, quando comecei a dar aula, por exemplo. E às vezes o intervalo de tempo não precisa ser 20 anos para você ser uma pessoa bem diferente do que você é agora. Quando o Pedro nasceu há 6 anos atrás, eu era uma pessoa. Quando o Joãozinho nasceu há 2 anos atrás, eu já era uma outra pessoa. A gente pode até dizer que o João nasceu numa família diferente da do Pedro. Ele nasceu num ambiente com pessoas, intelecto, vontades, tudo diferente. Isso me faz entender como o aprendizado dos dois é diferente. Como eles aprendem e desenvolvem habilidades diferentes em tempos diferentes. E sobre o tempo tem uma coisa muito interessante chamada de timing. No esporte, em muitos esportes, existe essa expressão timing para definir o momento certo que o atleta, a pessoa que está praticando o esporte, ele acerta uma bola, ele dá um golpe, ele faz um arremesso, enfim. É como se quando uma pessoa levanta a bola para você cortar no vôlei, você tem que pegar a bola no tempo certinho para que quando você der a cortada, você vai atingir no lugar certinho da bola. Você fez isso no timing certo. E isso acontece também na educação de filhos, porque quando a gente pensa no tempo certo da criança aprender uma coisa, a gente quer nivelar e formatar tudo para todas as crianças, né? E com os meninos não foi assim. O Pedro, por exemplo, ele aprendeu a andar com 1 ano e 3 meses. E o Joãozinho aprendeu a andar com 9 meses, 10 meses aproximadamente. Ele já estava ficando em pé e começando a andar. E aí você pensa, o que tem de errado com um, o que tem de mais certo com o outro? Absolutamente nada. A questão é o tempo de cada ser humano para aprender algumas coisas. E eu estou falando de repente para alguém que está entendendo que isso pode ser transferido também para a nossa vida espiritual como pais. Às vezes você está aprendendo alguma coisa no âmbito espiritual que está se refletindo em toda a sua vida, sendo que às vezes seu marido, sua esposa já aprendeu isso já faz muito tempo. Isso tem que ser respeitado na igreja. A própria Bíblia diz que a gente tem fases, né? Fase de tomar leite espiritual, fase de comer um alimento mais sólido. E todo mundo tem essas fases. A igreja é formada disso. Se a igreja é formada disso, quanto mais a nossa família, né? Que são os núcleos que formam a igreja. Mas o mais importante de todas essas coisas que acontecem no tempo, né? No timing de cada criança, é verificar se está tendo progresso, se ele está cada vez mais aprendendo mais de Deus, se ele conseguiu acumular ao longo da vida dele mais experiências com Deus, experiências mesmo. Ele já entendeu às vezes que Jesus é uma boa pessoa, aí daqui a pouco ele vai entender que Deus tem poder para fazer coisas grandiosas, que Deus tem sentimentos, que manifesta esses sentimentos na Bíblia, mas ele só vai ter progresso se nós estivermos sempre acompanhando, dando a ele ferramentas, subsídios, para que ele possa, dessas ferramentas, absorver aquilo que no tempo dele é possível absorver.
Gostaria muito que você refletisse nisso durante a semana. Se até aqui, no ano de 2021, você já percebeu que houve progresso, se houve alguma melhora, algum crescimento na vida espiritual dos seus filhos e na sua também. Analise, poxa, já encerramos aqui 2 meses. Onde eu melhorei? Onde Deus atuou mais fortemente na minha vida? Certamente isso vai se refletir na vida dos seus filhos. Que você tenha uma excelente semana, que Deus te acompanhe, você e toda a sua família. Amém.